Muito bem, abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo 2, João 2, aleluia, o versículo 5. Eu quero ler só um versículo com você, porque quando eu ler esse versículo muito conhecido, de uma história muito conhecida, mas você vai aprender princípios aqui poderosos. Então fica muito ligado, é essa hora que você coloca o seu celular no modo avião para não perder nada do que Deus quer falar com você. Muito bem, João 2,5 diz assim: então ela, Maria, falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Diga comigo bem forte: fazei tudo o que ele vos disser. Amém? Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos, por essa liberdade que nós temos no nosso país, de pregar o Evangelho, de ir numa igreja, de ouvir Tua palavra, de poder adquirir uma Bíblia com liberdade. Oh Deus, que privilégio. E nessa noite nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha revelar a Tua palavra. Senhor, vai ser diferente. Satanás vai se incomodar muito aqui nessa noite, porque eu creio que vai ter revelação da Tua palavra, porque vidas vão ser transformadas pela espada do Espírito nessa noite, em nome de Jesus. As pessoas não vão só ouvir displicentemente, mas elas vão ouvir e elas vão obedecer e elas vão praticar esses princípios da Tua palavra. É o que nós te pedimos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Então eu quero compartilhar um tema com vocês hoje à noite assim: o milagre da obediência. E eu quero fazer um paralelo entre milagres e obediência, ok? A gente tem falado nessas semanas, né, desse mês todo aí de janeiro, sobre milagres de várias formas, né, vários aspectos dos milagres. E nessa noite em especial eu quero fazer esse paralelo. O que tem a ver milagre com obediência? Não é? Então, é muito interessante aqui essa história, porque quando Jesus está para fazer uma coisa, um milagre, conceder uma bênção, Ele dá uma ordem. Eu quero ler essa frase com vocês de Charles Spurgeon. Olha o que diz: quando Jesus está para conceder uma bênção, Ele dá uma... Vamos ler de novo? Quando Jesus está para conceder uma bênção, Ele dá uma ordem. Ele não disse assim: haja vinho. Ele disse: enchei as talhas de água. Não é? E depois ele disse: levem agora a água para o mestre-sala. Ele deu duas ordens antes dele conceder o milagre. Nós vamos entender, isso é muito poderoso. Então, irmãos, antes de acontecer, quantos aqui, deixa eu só perguntar, quantos aqui precisam de algo assim sobrenatural na sua vida? Um milagre mesmo? Ai, todo mundo, meu Deus, eu também. Não é? E sabe o quê? Te prepara, Deus vai te dar uma ordem. Não é? A gente quer o milagre, mas Ele dá ordem primeiro. Não é? Então é muito importante a gente entender isso. Quer ver? Olha só, quando Jesus encontrou aquele cego ali em Jericó, a Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão, fez lodo com a saliva, passou nos olhos do cego e ele foi curado? Não, ele deu uma ordem. Ele disse: agora vai e lava-te no tanque de Siloé. A Bíblia diz que ele obedeceu, ele foi, e quando ele voltou vendo. Então, ele queria o milagre. Qual que era o milagre que ele queria? Ser curado da cegueira. O que ele recebeu de Jesus? Uma ordem. Muito interessante isso, irmãos. Quando Pedro teve a necessidade, porque ele passou a noite toda pescando, frustrado, não deu nada certo, ele era um pescador experiente. E quando ele chegou ali com Jesus, apesar de Jesus ter usado o barco dele para pregar o Evangelho, aí Jesus falou agora para ele, deu uma ordem para ele: agora vamos para a parte mais funda do lago. Ele nem entendeu isso, que nem era o lugar ideal para pescar. E quando eles chegaram lá, Jesus disse: outra ordem, agora lancem as redes. E deu mais uma ordem: não desse lado, do outro lado. Que diferença faria se ele lançasse do lado direito ou do lado esquerdo? A diferença seria a obediência. E quando ele obedeceu, aconteceu o milagre. Então, quando a gente tem uma necessidade, escuta bem o que eu vou te falar, você vai receber uma ordem.
Aleluia. Você não, talvez você veja aqui, é hoje que eu recebo o meu milagre. Irmão, o maior milagre que você precisa receber hoje à noite é a obediência. Porque se você obedecer, irmão, o milagre vai te perseguir. Olha só o que acontece na multiplicação dos pães. Quando a Bíblia diz que Jesus estava pregando ali o evangelho, muita gente passando mal, e aí alguém falou para ele despedir as multidões. Eu estou em Mateus 14, a partir do versículo 16. Aí olha só, irmãos, o que Jesus falou: não, eles não precisam ir embora. Olha, irmãos, eles precisam de um milagre. Eles precisam da multiplicação dos pães. E Jesus fala: não, eles não precisam ir embora. Olha a ordem: deem vocês comida a eles. É uma primeira ordem. Aí eles disseram: mas nós só temos 5 pães e 2 peixes. Segunda ordem: tragam eles para mim. E eles obedeceram. E aí eles trouxeram. E aí o que foi que Jesus fez? Então mandou o povo sentar-se. Terceira ordem. Terceira ordem. E quando o povo se assenta, aí Jesus começa a orar. E ele diz: Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor, ele começa a agradecer por algo que ele não tinha ainda. Por que ele sabia que ele ia receber o milagre? Porque ele já sabia que tinha obediência abundantemente presente naquele lugar. Quem está me entendendo? Jesus quer conceder um milagre para nós, na área que nós estamos precisando. A questão é, ele está encontrando obediência da nossa parte? Quem está comigo aqui? Então, irmãos, antes de Jesus conceder o milagre, olha, quando Jesus vai ressuscitar o Lázaro, a coisa mais interessante. Aí eles estão lá, todo mundo chorando, como o Marco disse: faz um milagre, o bichinho morreu, faz um milagre. Irmão, isso não faz acontecer o milagre. O que Jesus faz quando ele chega ali? A primeira coisa que ele fala é uma ordem. Ele diz: removam a pedra. Uma ordem absolutamente absurda. E quando eles obedecem a ordem, de novo, Jesus começa a agradecer: Pai, eu te louvo, porque o Senhor já me ouviu, e o Senhor sempre me ouve. Por que ele sabia que Deus já tinha ouvido ele? Por que ele sabia que ia acontecer o milagre? Porque ele tinha obediência presente. Amém? Que diga a si mesmo: Deus vai me conceder um milagre. Não, só com fé agora. Agora com fé, diga assim: Deus vai me conceder um milagre, mas Ele vai me dar uma ordem hoje à noite. Antes do milagre, Ele vai te dar uma ordem. Agora, irmãos, o que é que eu quero responder nessa palavra? O milagre da obediência. Eu quero responder aqui 3 coisas. Por que a obediência atrai o milagre? Por quê? E é muito, muito, muito importante a gente entender isso. Irmãos, quando a gente entende isso, a nossa vida nunca mais é a mesma. Ok? Então, essa é a minha oração, que você receba essa revelação hoje. Porque a obediência atrai o milagre. Amém, queridos? Deixa eu ver ainda. Cadê aquelas pessoas que disseram que precisam de um milagre? Não é? Então te prepara. Você vai receber um comando e você vai dar uma obediência. E aí essa obediência vai converter a sua necessidade no milagre. Agora vamos ver comigo aqui então. A primeira coisa. Por que a obediência atrai o milagre? Porque quanto mais obediência, mais autoridade. Você pode repetir isso comigo bem forte. Quanto mais obediência, mais autoridade. Irmãos, olha aqui para mim. O milagre é algo que acontece no mundo do espírito. É uma resposta espiritual. Tem uma batalha espiritual. Quando Daniel estava orando pela revelação de Deus, pela resposta de Deus, a Bíblia diz que o principado, ou os demônios daquele território da Pérsia, resistiram àqueles anjos que estavam vindo trazer a resposta. Foi preciso o Miguel chegar, não é? O Miguel, o anjo Miguel, o arcanjo Miguel chegar para arrebentar aquela resistência. O Daniel estava orando. Então, entende que tinha uma resistência? Então, por que eu preciso de autoridade espiritual para receber uma bênção, um milagre? Porque, irmão, se eu não tenho autoridade, esses espíritos das trevas travam o meu milagre, a minha bênção. Para que o crente fique ali com um casamento meia boca, para que o crente fique ali numa vida financeira de miséria, para que o crente fique ali doente. E aí, irmãos, ele não está dando testemunho desse Deus vivo. Quem está me entendendo? Então, por isso que a gente precisa de autoridade. Agora diga comigo assim bem forte: quanto mais a obediência, mais autoridade. Vamos entender agora. Então, João 2:3
Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Então preste bem atenção aqui. Irmão, esse milagre começa aqui. Quando que esse milagre começa? Quando a Maria é comunicada que acabou o vinho, a mãe de Jesus. E aí porque a Maria provavelmente era parente ali daquela família. Jesus também, naturalmente, era parente de todo mundo ali, não é? Então veja bem, eles correram para Maria. E a Maria vai com Jesus e fala: acabou o vinho, não é? Ou seja, ela vai lá e ela quer mandar nele, né? Aí, irmãos, vocês têm que entender esse detalhe aqui. Vocês têm que entender isso aqui, porque Jesus ali, ele não desonra a mãe dele. Quando ele diz mulher, o que tenho eu contigo, era natural essa palavra mulher. Para nós ela é agressiva, mas era natural o filho chamar a mãe de mulher. Agora, o que Jesus fala ali? Ele fala assim, ó: não, nós não temos nada, você está confundindo as coisas, você é minha mãe e eu tenho que te honrar. Irmão, se Jesus tivesse desonrado a Maria ali, ele não poderia ter morrido por nós. Porque honrar os pais é o 5º mandamento com promessa. Nos 10 mandamentos. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas e não pecou em nada. Se ele cometesse aquele pecado de desonrar ali, já era. Ele perdeu a batalha contra Satanás. Então ele não desonrou a Maria. Mas o que é que ele está fazendo ali? E é muito importante a gente entender. Ele está dizendo: você é minha mãe, eu vou te honrar, mas eu sou seu Deus. Te coloca no teu lugar. A gente não tem nada. O que é que eu tenho contigo aqui? Não tem nada a ver. Te liga, ele está dizendo na linguagem de hoje. Na linguagem mais moderna, ele está dizendo: te manca. Eu creio que ali Jesus falou como Deus. Irmãos, e é tão importante esse versículo. Tão importante na Bíblia. Graças a Deus que tem esse versículo. Porque se ele não tivesse na Bíblia, abriria um precedente para mariolatria. As pessoas poderiam pensar na Maria como mãe de Deus. E aí buscarem a Maria para ela interceder por eles diante de Deus. Irmão, a Maria foi um instrumento de Deus. Escuta bem. Ela foi um instrumento de Deus humano, porque Jesus tinha que ser humano, porque Jesus tinha que ser tentado em todas as coisas, então ele tinha que ser um homem. Ela foi um instrumento de Deus escolhida, ela é uma mulher de honra, ela é uma mulher preciosa, ela é uma mulher de caráter, não foi qualquer uma mulher que Deus escolheu, mas nesse momento Jesus faz uma separação. Ei, você é mãe, mas eu sou Deus. Te liga. E aí, ele não concedeu o pedido dela. O que é que isso tem a ver com obediência e autoridade? Irmãos, ela vai se submeter a Jesus. Escuta bem. Ela vai aceitar o não dele. Veja bem, ela não sabe o que vai acontecer. Mas ele diz para ela: não é chegada a minha hora. E ela tem uma atitude totalmente submissa a Deus. Ela consegue fazer a separação entre Jesus, homem, e Deus. Porque ela sabia que o filho dela seria o Messias. Ela sabia que ela seria a mãe biológica do Filho de Deus. Ela sabia quem ela estava gerando. Ela não estava gerando uma criança especial. Ela era a mãe daquele menino que veio ser o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ela sabia disso desde o começo. Então ali ela entendeu: meu Deus, é como se ela estivesse dizendo assim: me perdoe. E aí, irmãos, ela se submete. E quando ela se submete, ela dá uma ordem para aqueles serventes tão poderosa que ela fala assim: façam tudo o que ele vos disser. Irmãos, e aquela mulher que era só uma convidada, se tornou a líder de todo mundo ali. Por quê? Por que ela ganhou tanta autoridade? Quem pode me dizer? Porque ela obedeceu. Então, irmãos, quanto mais obediência, mais autoridade. Eu anotei uma frase do general Wellington, que é até hoje ele é o patrono do exército inglês. Ele é o vencedor do Napoleão Bonaparte. Ele que derrotou o império da França, não é? E aí ele é um cara muito top, um grande líder. Ele foi primeiro-ministro 2 vezes na Inglaterra. Olha o que ele dizia. Ele dizia o seguinte: se você não obedecer, não poderá ser colocado em posição de comando. Você entende que o seu milagre
é espiritual, e você entende que você precisa de autoridade espiritual, quem está comigo? E você entende que se você não obedece, você perde essa autoridade. Então a Maria, irmãos, quando ela fala ali, façam tudo o que ele mandar, façam tudo o que ele disser, ela é obedecida pelos serventes. É muito tremendo isso, não é? E é interessante porque, olha só, quando ela fala isso para os serventes, né, a palavra lá é diaconós, é de onde vem a nossa palavra diácono, não é? Então quando ela fala isso para os serventes, eles obedecem Jesus, porque ela apontou para Jesus, obedeçam, faça o que ele mandar. Faça o que ele mandar. Ela falou com tanta autoridade, porque ela obedeceu, que eles obedeceram a ela. Quantos querem ter autoridade? Quantos precisam de autoridade? Obedeça a Jesus, não é? Agora, irmãos, ela fala com tanta autoridade, mas ela não manda eles desobedecerem o líder imediato deles, que é o mestre Sala. Então, entenda isso. Irmão, não é só a gente obedecer a Deus, a gente precisa obedecer às nossas autoridades delegadas. Então, se você está precisando de um milagre, eu quero ser promovido no meu trabalho. Irmão, aí você fica falando por trás do seu chefe. Você está desobedecendo uma autoridade delegada. A Bíblia diz em Romanos 13, quem resiste à autoridade delegada, resiste ao próprio Deus, que trará sobre si mesmo condenação. Então, irmãos, olha só que coisa interessante. Jesus dá o comando ali para eles fazerem as coisas, não é? Mas Jesus não tira a autoridade do mestre Sala. Quando ele faz um milagre, ou melhor, quando ele manda encher a talha de água, aí ele diz agora pegue a água e leve para o líder de vocês. Leve para o mestre Sala a água. Ou seja, ele ligou aquele líder da festa com os serventes. Ele não desprezou o líder. Quem está me entendendo? Quem está comigo aqui? Quantos precisam de um milagre? Obedeça. Porque quanto mais você obedece, mais você tem autoridade. Diante de Deus e diante dos homens. Agora, como que é essa autoridade? Escuta bem. É uma autoridade completa em primeiro lugar. A Bíblia diz que ele mandou encher de água as talhas e os servos encheram até em cima. Então olha aqui, ó. Olha aqui para mim, ó. Irmãos, eles... tá bom, já está cheio. Não. A Bíblia diz que foi uma obediência completa. Eles encheram até em cima. Você entende que quanto mais obediência, mais milagre? Claro, se eles tivessem só essa quantidade de água, eles só teriam isso de vinho. Como eles encheram até... Agora nós estamos falando de 80 litros cada uma daquelas talhas. 80 litros cada uma daquelas talhas. Nós estamos falando de 480 litros de vinho. Para que isso? Eram 7 dias de casamento e toda a cidade era convidada. Não é? Aquele pequeno lugarejo ali. Irmãos, quanto mais, diga comigo, quanto mais obediência, mais autoridade. Quanto mais autoridade, mais poder, mais milagre. Então, essa obediência foi completa. Outra coisa, foi uma obediência imediata. Jesus falou assim: agora tirem a água da talha. Quando era para tirar a água? Agora. Eles não ficaram lá fazendo uma reunião para ver se eles iam obedecer ou não. Eles obedeceram imediatamente. Irmãos, às vezes a gente demora tanto para obedecer ao que Deus está falando na nossa vida. Tanto, já falou, mas a gente fica pensando na consequência disso. E pensa mais um pouco. E passa um ano, e passam 2 anos, e a gente não obedece. Então, irmãos, uma obediência imediata, uma obediência com uma boa atitude, você não vê ninguém reclamando ali. Agora escuta bem, uma obediência continuada, porque eles recebem a primeira ordem: encham as talhas de água. Se eles tivessem parado ali, não, nós enchemos a talha de água e não aconteceu nada. Jesus dá outra ordem: agora peguem a água e levem para o mestre Sala. Quantas vezes você recebeu uma ordem de Deus, aí você obedeceu e não aconteceu nada, e você parou de obedecer, e você perdeu a bênção? Porque quanto mais obediência, então essa obediência tem que ser uma obediência continuada. Ou seja, você ouve o comando e continua ouvindo o comando de Jesus. Amém, queridos? Agora escuta bem, deixa eu terminar esse ponto com Apocalipse 2, versículo 26. Olha só: aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, Jesus que está falando, lá em Apocalipse, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Meu Deus, meu Deus.
Meu Deus, para pensar, irmãos, no poder, na força dessa promessa. Se vocês fizerem até o fim, não é fazer uma vez, depois para de fazer. Eu obedeço, e agora, qual é o próximo passo, Senhor? Estou ligado, eu entendi esse primeiro momento, encher as talhas de água, e agora, o que é que eu faço? Eu continuo ouvindo, se eu obedecer até o fim, o que é que eu vou receber? O que é que eu vou receber? Autoridade? Não, a mesma autoridade que o Pai me deu, eu vou dar para vocês. Meu Deus, isso não te assusta? Isso não te desafia? Meu Deus, eu quero essa autoridade. A autoridade que o homem Jesus recebeu. Eu quero essa autoridade. Agora é interessante, não é? Por que o homem Jesus tinha tanta autoridade? Você vai me responder, porque ele era Deus. Irmãos, a Bíblia diz que ele deixou a glória de Deus. Ele veio como homem, está lá em Filipenses 2. Ele tomou a forma de servo. Então ele veio como homem igual eu e você. Quem está comigo? Tremendo. Agora veja bem, por que ele teve tanta autoridade? Está escrito em Filipenses, porque a Bíblia diz assim, que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome, ou seja, uma autoridade, que está acima de todo nome, e todo joelho, nos céus, na terra, e debaixo da terra também. Os capetas estão envolvidos, não é? A Bíblia diz que todo mundo vai confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que ele recebeu essa autoridade? Porque, irmão, por que ele recebeu a maior autoridade de todos os homens? Por quê? Porque ele foi o mais obediente de todos os homens. Então a obediência é proporcional à autoridade. Quanto mais obediência, mais autoridade. Irmão, Satanás não tem medo de grito de crente. Ou não tem medo do fato do crente ir na igreja. Nada disso, irmãos, importa para ele. Satanás não respeita isso. O que ele respeita? Esse camarada obedeceu. Esse camarada tem o temor de Deus. Esse camarada é crente mesmo. Não te mete com esse camarada não, porque esse cara aí, ele tem autoridade. Amém, queridos? Então, a primeira coisa aqui muito forte, por isso que eu quis concentrar um pouquinho mais nesse primeiro ponto. Quanto mais obediência, mais autoridade. Agora vem o segundo. Por que, irmão, que a obediência atrai o milagre? Por quê? Segundo lugar, porque a obediência é a maior prova de fé. Repete isso aí. Aleluia. Irmão, a obediência é a maior prova de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ver isso aqui, muito importante. Fica ligado. João 2,7. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas. E eles encheram como? Totalmente. Obediência completa. Então, lhes determinou, tirai agora, ou seja, obediência imediata, e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Irmão, obediência é prova de fé. Porque presta bem atenção. Se coloque no lugar desses homens. Vamos colocar eu gosto quando eu leio a Bíblia, eu gosto de me colocar no lugar e pensar que se eu tivesse ali. Quando eu me coloquei aqui, eu falei, meu Deus, fiquei com temor. Porque pensa bem, quem que mandou eles encherem as talhas de água? Quem foi que mandou eles? Quem foi? Foi Jesus? Tá, quem é Jesus? É um jovem de 30 anos, que nunca fez um milagre na vida dele, ok? Esse vai ser o primeiro. Eles não têm um testemunho para dizer, olha, ele está fazendo um monte de milagre. Ele nunca fez, não é? Jesus até disse para Maria, não é chegada a minha hora. Talvez ali naquele momento Deus falou, é agora, filho, não é? Logo depois Deus falou para ele, é agora, filho, é agora que você vai fazer o grande milagre. Então, pensa bem, então esse rapaz, tem alguém que tem 30 anos aí, além de mim, claro? Tem alguém que tem 30 anos? Não, sério, uma pessoa que tem 30 anos, deixa eu ver. Levanta a mão, uma pessoa que tem 30 anos aí. Ninguém, 30, levanta aí. Não, fica aí. Um homem com 30 anos. Rápido, gente, pra gente ver. Levanta aí. Até parecido com Jesus ele, não é? Olha aí. Foi esse camarada.
Está entendendo o que eu estou falando? Um homem assim, simples, né? Jesus não estava lá todo vestido de mestre, nada disso, de sumo sacerdote. Um rapaz. Obrigado, irmão. Aí esse rapaz de 30 anos fala assim: pessoal, qual que é a necessidade mesmo aí que você, o que é que está pegando? Porque acabou o vinho, ainda tem quase uma semana de festa, e que situação complicada, por favor, nos ajude. Aí Jesus diz: beleza, encham essas talhas aqui de 80 litros cada uma, de água. Aí você pensa na sua cultura, não é? Aqui, de brasileiro, você pensa assim: é só ligar a torneira em cima. Irmão, não existia nada disso. Eu estava lendo esses dias que os poços que eles cavavam tinha assim a profundidade de 120 metros. Só os ricos conseguiam furar aqueles poços de boca aberta, porque eles tinham muitos escravos. E os poços eram assim, ó, uma comunidade usava um poço. Você vê isso na Bíblia direto. Uma comunidade usava um poço. Agora veja bem, o que Jesus está mandando esses caras fazer é o seguinte: vocês vão lá nesse poço, que eu não sei aonde é, não é? E vocês tragam de lá 480 litros de água. Aí você pensa: ah, beleza, cada um pegou um balde. Irmão, não existia plástico, não existia balde. Os caras pegavam recipientes de madeira pesadíssimos. 2 homens tinham que carregar só o recipiente. Esses caras vão buscar água não sei aonde. Irmão, vocês estão entendendo? Que ordem absurda que Jesus deu para eles. Aí eu te pergunto: você faria isso? Você obedeceria essa ordem desse rapaz, desse garoto que não tem experiência nenhuma com vinho, que nunca fez milagre nenhum, que nem é um cara rico, conhecido, é um cara simples do povo? Fala sério, você obedeceria? Irmão, quando eu pensei nisso, eu disse: meu Deus, não é simples assim. Aí beleza, eles foram. E lá vem, irmão, pensa no sufoco que foi para encher. Agora, eles não se contentaram, como eu disse, de encher um pouco, eles encheram até em cima, para que não ficasse faltando nada, uma obediência completa. Mas toda aquela luta, pensa, tá, beleza. E agora? Não aconteceu nada. Agora a gente tem 480 litros de água. Agora Jesus dá outra ordem que eu acho que é mais difícil ainda. Agora vocês peguem essa água que vocês trouxeram e levem para o cara que é especialista em vinho provar. Irmão, isso é passar vergonha. Isso lida com a sua reputação. Você faria? Você faz alguma coisa que Jesus te mandou fazer? Fala sério. Irmão, tem jovem que fala assim para mim, ó: meninada, né? Todo mundo faz, todo mundo. Se eu não fizer, vão me chamar até de, sei lá, entende o que eu estou falando? Olha só. Ou seja, irmão, Jesus te dá uma ordem para você ser honesto. Aí você pensa assim: puxa vida, mas os meus líderes governamentais não são. Só eu que vou ser o honesto desse negócio. Honestidade no Brasil, irmão, a gente tem até que esconder honestidade. O cara que é honesto tem até que se esconder. Porque o normal é ser corrupto. Então veja bem, você obedeceria uma ordem que você passaria vergonha se você obedecesse? Vocês me entenderam? Irmãos, então isso é muito poderoso, porque a obediência é a nossa maior prova de fé. Se eu creio, eu obedeço. A fé sem obras é morta. O apóstolo Tiago fala uma coisa que eu acho interessante. Ele faz uma comparação com o corpo, né? Ele diz: olha, assim como que o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem a obra é morta. Então veja bem, a fé é o corpo da obra, e a obra é o espírito do corpo. Então eu digo: eu creio em Jesus, mas eu não faço o que Ele me mandou fazer. Eu criei. Irmão, sem obediência, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem está comigo aqui? Então esses caras, irmãos, eles creram, eles mostraram a sua fé através da obediência deles. Eles creram, sabe? Eles não ficaram dizendo: muito difícil. Não,
Agora, escuta bem o que eu vou te falar, presta atenção. Eu escuto muito isso por aí, não é? Irmãos, às vezes o crente tem tanta informação a respeito de Jesus, a respeito de Deus, não é? Então Deus fala assim para ele: olha, encham essas talhas de água. E olha o crente religioso, muito conhecedor, muitas reuniões, muitos estudos teológicos. Aí eles fazem um concílio. Vamos fazer um concílio aqui, pessoal, para a gente saber se a gente vai obedecer ou não esse cabeludo aí. Aí eles vão chegar à conclusão seguinte: olha, é muito difícil essa ordem, e nós cremos que nós estamos afetando a soberania de Deus. Deus é soberano, Ele não precisa de água para fazer vinho. Não é? Então, Deus é soberano, Ele não precisa do homem para fazer nada. Irmão, e esses caras que sabem tanta coisa, não fazem nada. Vocês estão me entendendo? Ninguém dá conta mais de ouvir esses caras, meu irmão. Os caras sabem tanta coisa. Eles são uns cabeçudos de tanta informação que eles têm. Aí beleza. E a coisa prática disso? Não fazer nada. Não é? Então, irmão, não é esse crente que vai atrair o milagre. É o crente que obedece. Porque a obediência é a maior prova de fé. Amém, queridos? Quantos creem em Jesus? E se Ele te mandar fazer uma coisa que você não entende? Não é? O que esses caras pensaram? Peraí, eu não estou entendendo a ligação da água com o vinho. Não estou entendendo a ligação da gente ir lá no poço do seu José, a 10 quilômetros daqui, buscar água, e a nossa necessidade de vinho. Mas Ele mandou, vão obedecer. Amém, queridos? Não estou entendendo o que tem a ver a gente pegar a água e levar para o mestre-sala. Não estou entendendo. Mas Ele mandou, eu vou fazer. Quantos precisam do milagre? Quantos estão entendendo que Deus está falando com você hoje para você obedecer a sua ordem? Amém, queridos? Ainda que você não entenda. Você está pronto? Está pronto para o milagre? Está pronto para obedecer a ordem de Jesus? Amém? E o último lugar para a gente orar. Glória a Deus. Então, qual que é a primeira razão porque a obediência atrai o milagre? Qual que é a primeira razão? Quanto mais obediência, mais autoridade. O seu milagre é espiritual, é uma guerra espiritual. Você precisa de autoridade. Segundo lugar, por que a obediência atrai o milagre? É uma prova de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu terminar. Por que a obediência atrai o milagre? Porque a obediência sempre será recompensada. Eu quero ler com você aqui João 2,7 em diante. Diz assim: Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Olha só a obediência. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Irmãos, que coisa tremenda. Toda obediência, diga comigo, toda obediência será recompensada. Olha o que diz lá em Deuteronômio 28. Olha o que diz Deuteronômio 28. Diz assim, olha: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedeceres, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Olha só, que coisa interessante. Então, se eu ouvir e obedecer, a bênção vai me perseguir. Que coisa, que coisa. Porque a obediência sempre é recompensada. Irmão, nenhuma obediência vai passar em branco. Toda vez que você obedece uma ordem, Jesus vai te recompensar. Aleluia. Amém? Então a bênção, diga a si mesmo: eu não vou correr atrás da bênção. A bênção que vai me perseguir. Fala bem forte. E eu vou jogar uma praga sobre você. Tomara que ela te pegue. Amém, queridos? Muito bem, então, toda obediência sempre será recompensada, irmãos. Porque quando nós obedecemos, nós estamos dizendo assim, olha, Ele é digno, Ele é Deus.
Ele é obediente até a morte, como que eu vou desobedecê-lo? Como que eu posso desobedecer uma ordem dele se ele é obediente? Quando eu obedeço, estou dizendo, ele é sábio. Ele sabe melhor do que eu. Ele é capaz. Quando eu obedeço, eu estou declarando o meu amor por ele. Porque olha o que diz a Bíblia em João 5, 1 João 5,3. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Aleluia. Diga comigo, amar a Deus. Quantos amam a Deus? O que é amar a Deus? Obedecer os seus mandamentos. Eu amo a Deus. Senhor, eu te adoro. É? Então, se você ama, você obedece. Olha o que diz João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Agora preste bem atenção. Irmão, quando você obedece uma ordem de Jesus, você é recompensado. E eu vou te falar, uma das maiores recompensas que nós temos quando nós obedecemos é dizer assim, olha, Senhor, eu obedeci. Agora, deu errado isso aqui. Mas, irmão, você não precisa mais carregar nenhum fardo, porque você está obedecendo uma ordem. Quem está me entendendo? O chefe mandou, você está lá no seu trabalho, o chefe te mandou fazer uma coisa. Deu errado. Eu mandei o Willy fazer uma coisa. Eu disse, não, faz. O Willy vai ficar lutando com isso, ele vai obedecer. Se der errado, de quem é que é a culpa? De quem é a responsabilidade? Então, quando você obedece, você coloca na mão de Deus. Quando você desobedece, você carrega a responsabilidade. Não é? Eu lembro quando a Meila chegou em casa desesperada, porque, eu já contei, alguns já sabem essa história, ligaram lá no trabalho dela, e ela atendeu, e o chefe dela disse para ela, diga que eu não estou. Ela não podia mentir, então ela disse, só um momento, e passou o telefone para ele, quase que ele morreu de raiva. Tocou de novo, ele só apontou o dedo para ela, diga que eu não estou. Ela disse, só um momento, passou para ele. Irmão, na terceira vez ele disse, não toque nesse telefone. Quando ela chegou em casa, ela me contou a história, apavorada, vou perder o emprego. Eu disse, amor, a responsabilidade não é sua, porque você obedeceu o chefe. Você obedeceu Jesus. Fica livre disso. Deixa na mão dele. Quem está me entendendo? O namorado pediu uma prova de amor para a namorada. Já viu isso? Aí a namorada crente, pergunta para Jesus. O que Jesus responde? Enche a talha de água. Mas vai ter, isso é muito difícil. Está entendendo a obediência? É muito difícil obedecer. Mas ela escolhe. Ela enche a talha ou ela pega o caminho mais fácil? Não é? Aí ela obedece. Agora pegue a água, leve para o mestre sala e vai passar vergonha. Não é? Mas ela escolhe. Não, eu vou obedecer o meu Senhor. Irmãos, quando ela obedeceu, ela colocou a responsabilidade. Aí o namorado diz, eu vou deixar você, porque você não me ama. E agora, Senhor, ele vai me deixar, eu sou louca por ele. Irmã, você fez a coisa certa. Você obedeceu a voz do seu Deus. Você obedeceu o mandamento dele. Você provou o seu amor por ele. Você colocou responsabilidade sobre ele. Deixa que ele resolva essa parada. Ele vai transformar água em vinho. Aleluia. Amém, querido? Quantos precisam de um milagre? Então você precisa, na verdade, de obediência. Quanto mais obediência, mais autoridade. Satanás não vai conseguir resistir à sua bênção. Quanto mais obediência, mais autoridade. Quem está comigo? Aleluia, aleluia. Fique em pé no seu lugar, eu quero terminar te fazendo um desafio. Pode vir aqui, Marcão. Aleluia. Obediência é prova de fé. Irmão, pensa comigo aqui, olha. Como que vocês imaginam
que ficou a fé desses serventes? Quem está comigo? Pensa bem, olha só. Por que Jesus mandou encher até a boca? Por quê? Porque se Jesus tivesse falado assim, olha, presta atenção. Se ele não tivesse enchido, vamos dizer, e ele tivesse falado assim, ó. Haja vinho. Aí ele tivesse dito para os serventes, agora vão lá, pegue o vinho. Aí os serventes iam lá e, tem vinho, mas... Não, mas eu acho que já tinha vinho aqui. Eles não iam ter certeza. Mas quando Jesus mandou encher até a boca, não tinha mais espaço para vinho. Quem está me entendendo? Então eles sabiam. A Bíblia diz que quando eles levaram a água, o mestre Sala não sabia de onde tinha vindo a água, mas sabiam os serventes. Então, os serventes sabiam que não tinha espaço para vinho. Então deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Quando Jesus te dá uma ordem e você obedece, é para que você não tenha nenhuma dúvida quando o milagre acontecer, que foi Ele que fez. Quem está me entendendo? Eles obedeceram. Agora, por que eu te pedi para ficar em pé? Eu quero orar com você. Importante a gente saber disso. Tem 2 banquetes que nós somos convidados. O banquete de Satanás e o banquete de Jesus. Olha que o mestre Sala falou para os noivos. Ele disse assim, olha, puxa vida, no mundo todo mundo serve primeiro o melhor vinho. E depois, quando está todo mundo embriagado, servem o inferior. Você é Jesus. Não é assim. Você é o contrário. Você serve primeiro o inferior e depois vem o bom vinho. Irmão, escuta bem. Eu sou pastor há 21 anos. Eu já vi muita gente assim, ó, embriagada com bom vinho. Que docinho esse vinho do adultério. Que delícia. Menininha nova. Irmão, esse é o banquete de Satanás. Vocês estão me entendendo? Ele começa doce, é o melhor vinho. Mas quando a pessoa está totalmente embriagada, ela não consegue mais sair. Ela está viciada. Irmão, eu como pastor, quantas vezes tentei tirar o cara daí, sai daí, ele já era. Ele estava completamente fora dele, completamente embriagado. Aí Satanás dá o veneno mortal, o pior vinho. Aí ele diz, agora toma. A pessoa está tão bêbada pelo pecado, tão bêbada, toma. E o cara... E toma mesmo. E morre mesmo. Quem está me entendendo? Irmãos, alguns morrem eternamente. Eu sei que é uma palavra dura de você ouvir. O banquete de Jesus é diferente. Começa com o vinho inferior. Sabia disso? Já viu quando Jesus vai começar a selecionar os discípulos? Ele deu logo uma bronca neles. Olha, se vocês querem me seguir, façam uma conta, para ver se vocês vão dar conta de me seguir. Lá em João 6, o discurso dele foi tão duro, era o começo. Tão duro, João 6. 6 capítulos depois, os caras abandonam, vão embora. Os próprios discípulos disseram, esse vinho é muito amargo. Ninguém aguenta. O pobre do apóstolo Paulo tomou só um golinho no começo da conversão dele. Do golinho, do vinhozinho ruim do começo de seguir a Jesus. Ele ficou logo cego. Quem está me entendendo? Então, irmão, eu quero terminar essa palavra com esse apelo. Eu sei que 99% aqui só está tomando o vinho de Jesus. Só está no banquete de Jesus. Mas se tiver uma pessoa aqui que você sentou no banquete de Satanás e você está sendo enganado com esse vinho bom que ele serve primeiro, saia daí. Saia daí. Tome uma decisão hoje de dizer, Senhor, eu quero sentar na mesa do teu banquete. Eu quero obedecer a tua palavra. Ainda que a tua palavra eu não possa entender. Buscar água longe para encher talhas vazias, para levar para o mestre Sala. Ainda que eu não entenda, eu vou te obedecer.
Eu vou colocar a responsabilidade sobre o Senhor. Eu vou tomar o seu jugo sobre mim, o seu fardo que é suave e leve. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Coloque a mão no seu coração. Faz a sua oração agora. Onde que você está sentado? Se você está sentado na mesa de Jesus, talvez você esteja tomando alguns cálices amargos agora. Talvez seja aquele cálice da tristeza segundo Deus, que leva ao arrependimento. Ah, que cálice ruim, que vinho inferior, que vinho desagradável. Mas irmãos, isso está nos construindo, isso está forjando a gente por dentro. Mais na frente nós vamos receber o melhor vinho, e na eternidade nós vamos sentar no banquete, na mesa do banquete com Jesus, e tomaremos um vinho que o mundo não pode imitar, o melhor de todos os vinhos. Com Jesus vai melhorando o vinho, a cada dia, a cada ano que passa, vai melhorando. Com Satanás é o contrário, começa doce e termina em veneno. Oh, querido Espírito Santo, revela a tua palavra no nosso coração. Revela a tua palavra no nosso coração. Nós estamos buscando, Senhor, a tua face nessa noite. Buscando, Senhor, buscando a tua provisão, a tua providência, a tua solução. Tem tantas pessoas desesperadas, Senhor. Tantos casais desesperados. Tantos pais de família desesperados, tantos filhos desesperados. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos de uma intervenção sobrenatural do Senhor. Mas nos ensina a obedecer, Senhor. Nos ensina a responder o teu comando com obediência. Oh Deus, em nome de Jesus, nós queremos essa autoridade, nós precisamos dessa fé, essa fé que remove montanhas. Nós precisamos dessa recompensa do milagre, Senhor. Nos ajuda a escolher a mesa do Senhor, o banquete do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça a sua oração agora, irmão. Faça a sua oração.